Bom dia, meus amados. Aqui estamos para mais um momento de aprendizado da Palavra de Deus. E eu quero convidar você, nesta manhã, a abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos observar, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, né? E depois observar aqui alguns conselhos, algumas diretrizes para a nossa vida, né? Nesse capítulo 12. Então, convido você, desde já, está lendo comigo essa palavra que nos traz grandes orientações à nossa vida. Diz assim, a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunha, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu e está assentado à direita do trono de Deus. Versículo 3. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não havíeis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esqueceste do ânimo de que ele vos fala como filhos. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fique desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo aquele que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos têm tornado-se participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar e nós os respeitávamos. Logo não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece, no momento, motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas, pelo contrário, seja curado. Versículo 14. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidando para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse em lágrimas. 18. Ainda não chegaste ao momento palpável e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras que os que as ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo um animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era tão terrível que Moisés disse: estou atemorizado e trêmulo, mas tende chegado ao monte Sião, à cidade de Deus vivo,
a Jerusalém celestial, a um incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expansão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado para não rejeitardes aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras, ainda uma vez, apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus, de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome. Vamos orar ao nosso Deus e observar algumas exortações, alguns conselhos que tem para nós nessa palavra nesta manhã. Santo Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dirija em todo momento, pois carecemos do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, vamos observar aqui algumas exortações para nós nesse capítulo, né? Nesse breve espaço de tempo que temos pela manhã e à noite, temos tentado fazer aí o resumo de algumas palavras que edificam o nosso coração. Primeira coisa que o Senhor nos adverte está logo no primeiro versículo: deixar tudo que nos atrapalha para seguir. O que é que tem nos atrapalhado de seguir Jesus? Então há um recado claro, né? Nesse texto sagrado, logo no versículo 1 diz: portanto também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunha, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então sabemos que a palavra de Deus nos orienta, temos uma corrida que nos está proposta, essa corrida cristã, essa corrida devocional, essa corrida espiritual, não é? Mas para segui-la, para engrenar, para chegar nessa corrida, digamos assim, de maneira prática, de maneira aceitável a Deus, temos que deixar tudo que nos impede, que nos atrapalha. Então, o próprio Jesus, quando ele estava falando ali com seus discípulos, ele disse: olha, aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, esposa, né, para me seguir, não é digno de mim. Uma palavra bastante dura. Jesus estava dizendo, não estava falando de abandono, Jesus estava falando de convicção. Aquele que não tiver convicção que eu sou maior do que isso, que eu sou maior do que essas pessoas, que eu sou tudo aquilo que realmente você precisa, então não é digno de mim, né? E você não sendo digno de Deus, é claro que você não vai observar que sua família é um presente de Deus, que seus filhos são um presente de Deus, que sua mãe, seus pais, que tudo são uns presentes de Deus, né? Por isso que ele diz ali, aquele que não deixar todas essas coisas, não é no sentido de abandono, mas no sentido de convicção, deixar essas coisas em segundo plano, eu sou em primeiro plano, senão você não é digno de Deus. Então, a primeira exortação que esse texto nos traz é deixar tudo que nos atrapalha para seguir. Então, só é possível seguir abandonando as coisas que nos atrapalham, né? O versículo 2 diz que devemos olhar para Jesus. Essa deve ser a nossa inspiração, né? Ele vai alegando aí, dizendo, olhando para Jesus ou fixando os olhos em Jesus. Quantas vezes nós falhamos, irmãos, por não ter esse olhar especial para Jesus, para não olhar
para Jesus dessa forma. Então, olhando para Jesus significa dizer observando os seus ensinamentos, significa dizer vivendo conforme os seus ensinamentos, vivendo conforme a sua vontade. Isso é olhar para Jesus, né? Então, olhar para Jesus. Primeiro, deixar tudo que impede. Segundo, olhe para Jesus, né? Que Ele é realmente a nossa inspiração para a fé. Nós não temos outra inspiração maior para a fé do que Jesus, né? E em terceiro lugar, restabelecer as mãos decaídas para fazer o bem. Ou seja, restabelecer. Se nossas mãos, se os nossos membros, se nós andávamos errantes, fazendo aquilo que não agradava a Deus, agora vamos restabelecer, não apenas deixando de fazer, mas agora fazendo o bem. Não apenas deixando de fazer o mal, mas agora usando os nossos membros para fazer o bem, né? Então, nós não devemos glorificar a Deus apenas porque deixamos de fazer, mas glorificar a Deus fazendo diferente conforme a sua vontade. Então, restabelecer as mãos que antes decaída, né, para fazer o bem, como está aí no versículo 12, né, uma exortação que ele nos passa aí. Portanto, depois de você tomar conhecimento desse Deus maravilhoso, para que você não venha cair no desânimo, para que você não venha caminhar, digamos assim, na contramão, então, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Então, é realmente algo maravilhoso aí nesse ponto 3, versículo 12, né? Restabelecer as mãos decaídas. Então, restabeleça suas mãos para trabalhar no reino de Deus, para fazer conforme a vontade de Deus, produza para o louvor da glória de Deus, né? O 4 é restabelecer os joelhos trôpegos para a oração, né? Nesse mesmo versículo ele diz, restabeleça as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, né? Os joelhos que não têm mais se dobrado, os joelhos que não têm mais dependido. Isso aí Jesus nos orienta com relação a como ele teve uma vida de oração e como nós devemos ter. Nesse texto aqui somos orientados a restabelecer as mãos, restabelecer os joelhos trôpegos, cansados, travados. A vida de oração da igreja tem sido escassa, tem sido pequena. Quando eu digo igreja, eu digo a igreja do Senhor, não é? Tem sido um clamor, tem sido desesperador ver como os filhos de Deus têm orado pouco, como os filhos de Deus têm dependido pouco, como os joelhos têm se dobrado pouco. A ideia desses joelhos aqui é a ideia de dependência, a ideia de oração, a ideia de firmar o nosso coração em Jesus. Nós só iremos fazer isso se orarmos, se nos colocar diante do Senhor, não é? Nós só iremos restabelecer tudo isso, né, nas nossas mãos, só iremos deixar o pecado, só iremos olhar para Jesus, só iremos restabelecer nossas mãos se os nossos joelhos trôpegos estiverem realmente em oração. Senão, não vai passar de vontade, não vai passar de desejo, mas para passar para a prática vai ser outro patamar mais difícil, né? Às vezes nós estamos tão cheios de boa vontade de fazermos inclusive a obra do Senhor, seja através do ministério, seja através de qualquer outra coisa, mas nós não dependemos de oração, nós aprendemos, mas nós não colocamos em prática a dependência de oração, né? E eu quero abrir aqui um parênteses, inclusive, para apresentar aí essas atividades, né, que nós estamos fazendo, tudo aquilo que você, líder, estiver pensando, né, tudo aquilo que nós estivermos colocando no papel, que nós venhamos depender de Deus, né? Por exemplo, a Igreja Batista do Timbaúbas vai realizar agora, no próximo final de semana, um mega evento para mais de 50 crianças aí, uma EBF online, né? Então, aprendam, meus queridos participantes desse ministério, dependam de oração, façam reuniões de oração, né? Compartilhem com a igreja nos cultos de oração, peçam, dependam de Deus, porque parece ser simples. A gente às vezes entende que sabemos fazer as coisas, mas às vezes o nosso saber não é aquilo que Deus quer receber. Deus quer dependência, Deus quer orientar, Deus quer conduzir, porque nós fazemos para o louvor da glória de Deus. Da mesma forma que nós, da Igreja Batista Ágape, também estamos aí com um mega projeto aí de evangelismo, de estudo bíblico, né?
A juventude está aí com um estudo bíblico já com a sala aberta, com muita gente, né, estudando a palavra de Deus, sendo dirigidos pela palavra de Deus. Também começará na próxima semana, na próxima segunda-feira, essa sala online para estudos. Então, irmãos, vamos depender de Deus, vamos nos colocar diante de Deus, vamos orar mais, vamos depender mais para que o Evangelho seja expandido, para que o Evangelho seja exposto, para que as pessoas conheçam a Deus, para que a igreja continue sendo relevante na vida das pessoas. Por isso que a exortação aqui no capítulo 12 é restabelecer os joelhos, né, que estão trôpegos, estão cansados, estão calejados, né, no sentido de parados, não estão sendo mais usados. O quinto conselho, exortação que eu vejo aqui, está em fazer caminhos retos para viver em santidade, versículo 13. Viver em santificação, olha, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o mundo, ou para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, seja curado. Então as pessoas, o manco aqui significa as pessoas que não têm Deus, elas estão esperando na igreja, elas estão esperando em nós, elas precisam, elas dependem do nosso trabalho, da nossa oração, da nossa dedicação, mas nós só vamos conseguir fazer isso endireitando os nossos caminhos, caminhando com Jesus, caminhando para e com Jesus. Então os mancos, pelo contrário, eles serão curados, ao invés de eles ficarem paralisados, ao invés de eles ficarem desviados da palavra de Deus. Os que são fracos dependem do nosso caminho. Então eu vejo esse conselho aí como sendo importante, né? Fazer caminhos retos para viver em santidade. A última coisa que nós ouvimos falar do Evangelho em santidade. Todo mundo tem uma palavra sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre como ele é importante na nossa vida e etc e tal. Mas, queridos, a palavra de Deus está atrelada, está recheada no desejo de Deus de que tenhamos uma vida santa, consagrada para o louvor da glória dele. É assim que, como cartas ambulantes, nós vamos fazer a diferença, tá certo? Então não existe aquela de Deus ser tudo para mim, maravilhoso e tal, e eu não fazer nada. Não existe. Não se engane. Não se engane. Jesus morreu por você, mas foi pela graça, mas não é de graça. Tem que haver renúncia, tem que haver mudança, tem que haver reivindicação, tem que haver abandono do pecado. A gente tem que ter vergonha do pecado. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. Nada que desagrada a Deus. Ainda que as pessoas se chateiem, mas os pregadores foram chamados para isso, os pastores foram chamados para curar, para ter o cuidado, para sarar algumas feridas, mas na pregação nós temos que ser enfáticos em estarmos falando sobre a oração do Senhor, sobre aquilo que Deus quer para a nossa vida. Jesus morreu por causa do pecado, então Deus não vai aceitar essa vida de pecado, mesmo que digamos que estamos com Deus, estamos com Jesus. Não, a nossa batalha será sempre contra o pecado. Que tenhamos essa convicção, não tenhamos medo, que realmente a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, justamente por isso. Porque nós estaremos combatendo, né? Então fazer caminhos retos é uma exortação maravilhosa. Sexto lugar, seguir a paz com todos, como diz aí no versículo 14, ó. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, que evangelho estamos pregando? O evangelho para que as pessoas vejam Deus, para que as pessoas vejam Jesus como Senhor e Salvador. Então, para que elas vejam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, elas têm que santificar as suas vidas. Não dá para ficar do mesmo jeito, tem que santificar mesmo. Tem que dizer não às práticas mundanas, tem que dizer não ao pecado. A palavra de Deus é viva e eficaz dessa forma. Procure viver em paz. Depender de mim, eu vou procurar viver em paz com todas as pessoas. Mas se viver em paz for ser conivente com o pecado, isso não é a paz de Jesus. Isso é uma paz fictícia, é uma paz mentirosa. Depender de mim, eu vou fazer o possível para viver em paz, porque eu vivo na paz de Cristo.
Mas se essa paz for para rebeldia, então não tem paz. Se essa paz for para mentira, não tem paz. Se essa paz for para me mancomunar ali, estar junto com o pecado, não é paz, é mentira. Não é a paz de Cristo. Paz de Cristo é realmente trazer santificação. Quando Jesus disse, eu vos deixo a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Então a paz de Jesus era diferente. Quer ter paz com Jesus, tem que tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Quer receber a paz dele, ele diz, vem a mim. Em primeiro lugar, vem a mim o que está cansado e sobrecarregado, e assim eu vos aliviarei. Enquanto você não vier a Jesus, não terá o seu fardo aliviado. Não vai aprender dele. Então é simples assim, né? E não é para alguns, ele diz a todos que estáis cansados, sobrecarregados, venham a mim. Aprendam de mim, sou manso, sou humilde de coração, e só assim vocês vão achar descanso para vossas almas, né? Então seguir a paz com todos, seguir a santificação para ver Deus, é algo muito importante. Seguir a santificação, buscar a santificação. Tem gente querendo buscar tudo, querendo buscar Deus desesperadamente, querendo conhecer a Deus, e o diabo querendo conhecer tudo, querendo conhecer doenças, querendo saber sobre tudo, mas poucos querem saber sobre santificação. E sem santificação, segundo o texto sagrado, ninguém verá o Senhor. Prestemos atenção a isso, né? Então siga a santificação, cuide de si e dos outros. Versículo 15 deixa bem claro isso aí, não é? Cuidando para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbes, e muitos sejam contaminados por meio dela. Olha que responsabilidade, que exortação. Cuidado para que você não plante raiz de amargura no seu coração e no coração das pessoas, para que isso não venha contaminar o rebanho do Senhor. Cuidado para que você não plante uma semente, para que você não plante o joio no meio do trigo, pois o Senhor vai colher. E quando o Senhor colher, o joio vai para o fogo. Não é? O pastor não vai poder colher, nenhum homem aqui na terra vai poder colher, mas diz a Bíblia que no dia daquela colheita feita pelo Senhor, ele vai colher direitinho, ele vai jogar todo o joio no fogo, e ele vai ali aproveitar o trigo. Então cuidado com aquilo que você está plantando. Então tenha muita responsabilidade com aquilo que você está fazendo, né? Então receba do Senhor essa exortação, esse conselho. Seja alguém centrado na palavra de Deus. Siga a santificação, cuide de si mesmo e dos outros. Então primeiro você cuide de si. Primeiro você batalha para cuidar de si, depois você cuida dos outros, né? Você já pensou alguém paralítico, alguém sem uma perna, ser um condutor de outros paralíticos, de outros deficientes nesse sentido? Não, primeiro ele vai ter que ter um apoio, primeiro ele tem que ter uma prótese, primeiro ele tem que ter uma muleta, primeiro ele tem que ter alguma coisa que ele se firme, e aí ele vai servir de firmeza para os outros. Então, às vezes o diabo ele é muito enganador, às vezes ele é perito em mudar, em trabalhar na palavra de Deus para que ela seja apresentada como uma verdade, mas enxertada com a sua mentira. Então foi assim que ele fez no Jardim do Éden, é assim que ele trabalha até hoje, né? Então a exortação da palavra de Deus para nós é que nós tenhamos que cuidar de nós mesmos, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, e depois aí cuidar dos outros, né? E a última coisa que nós vamos pensar nessa manhã é justamente servir a Deus de modo agradável. Mas de modo agradável a quem? Olha como ele conclui aí no versículo 28 e 29. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejam gratos, e dessa forma adoremos a Deus, de forma que ele seja agradável. A Bíblia não está dizendo adoremos a Deus do jeito que nós queremos, adoremos a Deus do jeito que nós imaginamos. Não, irmãos, ela é tão simples, tão clara. Adoremos a Deus de forma que ele seja agradável, que seja agradável a Deus. Por quê? Ele conclui, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ele não é só esse amor maravilhoso que todas as pessoas que às vezes têm medo do Evangelho pregam, né? Ele é fogo consumidor, por isso que ele tem que ser pregado, tem que ser apresentado de maneira respeitável,
para o louvor da glória de Deus. Que nessa manhã possamos ter aprendido, né, a seguir essas exortações que tem aqui neste capítulo. Deixar tudo para seguir, olhar para Jesus, restabelecer as mãos, restabelecer os joelhos, fazer caminhos retos, seguir a paz com todos, seguir a santificação, cuidar de si e depois dos outros, servir a Deus de modo agradável a Ele. Que a graça do Senhor nosso Deus nos conduza sempre nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus não é para nos trazer conforto, é realmente para nos trazer, pelo contrário, é para nos trazer um certo incômodo, porque nós nunca estamos de acordo com essa palavra. Por isso precisamos dela todos os dias. Espero ter te levado a pensar, espero ter te levado a refletir na palavra de Deus, que sempre cobra de nós, dia após dia, uma postura diferente diante do nosso Jesus. Que a graça do Senhor e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, com toda a sua igreja. Deus abençoe a igreja. Logo mais à noite estaremos aprendendo mais um pouquinho dessa palavra, que é tudo que nós precisamos. Que o Senhor nos abençoe.